Sessão Sal, que foi uma iniciativa para apresentar as nossas últimas e primeiras produções, né? A Sal é uma produtora que está atuando aí há pouco tempo no mercado e que talvez esse evento também serviu para a gente fazer uma apresentação mais ampla, né? Se em alguns festivais a nossa logo foi vista, tipo, agora talvez esteja sendo o momento da gente conversar com as pessoas sobre, e para isso a gente trouxe os filmes, os nossos 2 curta-metragens. Aí semana passada foi uma experiência sensacional que discutimos o Entre Parentes, e para esse final de semana a gente tem aí em cartaz o nosso último curta, que é dirigido pela Camila Shinoda. E tá Tá bom. cortando? Agora foi, vai. Então aí a gente, como cereja do bolo, aí a gente tem nesse último fim de semana aí o nosso filme mais novo para discutir, o Parte do que Fica, Parte do que Parte Fica. Então é isso. A ideia é que seja a ideia que a gente pensou é de começar a conversa, começando ali pela Camila, abrindo as conversas. Como a gente anunciou a presença dos nossos protagonistas, poderia passar por um momento de fala deles, e aí depois, de maneira orgânica, a equipe participando e ter as perguntas dos nossos debatedores e presentes aqui nesse debate. Quem, quem tiver à vontade para fazer a pergunta em vídeo, se inscreve aqui no chat, que eu vou organizar aqui a ordem. E quem não tiver à vontade, escreve a pergunta, que aí eu repasso, como esse moderador aqui do debate que participamos, tá? Então, sejam bem-vindos e vamos começar aqui com a primeira fala da Camila. Uma fala livre, sem pauta, para ela falar o que ela quiser nesse tempo aí de coronavírus. Oi, gente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todo mundo, né? Agradecer também a presença da equipe. O filme está começando a carreira dele agora. Ele passou num festival logo ele ficou pronto no finalzinho do ano passado, né? Ó, o João chegou. Ficou pronto no finalzinho do ano passado e ele estreou no Lobofest, já no finalzinho do ano também, se eu não me engano, foi 22 de dezembro. E agora, essa foi a nossa segunda sessão, né? E eu estava pensando aqui o quanto é esquisito isso, porque na sessão física você fica uma hora ansiosa, né? A hora que você chega, você fala os 20 minutos do filme e você já vê a reação do público. Então, tá tudo bem, se gostaram, não gostaram, passou. Você vê aplauso, você vê as expressões, né, das pessoas. E agora eu fiquei 24 horas assim, tensa, sem saber o que ia acontecer. Até chegar aqui e ver a cara de vocês e saber que está tudo mais ou menos bem, né? Mas é isso. Esse é o meu segundo curta. Ele é enfim, o Alan estava comentando hoje mais cedo no grupo que ele tem vários links com Não é Pressa, né? Que é o meu primeiro curta. E eu vejo muitos, na verdade. Para mim é quase que o Não é Pressa mais organizado e talvez com outro dispositivo, né? Esse com roteiro, diferente do primeiro. E numa situação política mais tensa, com os personagens mais amadurecidos, mais velhos também, né? Mas para mim os dois eles tentam de alguma forma conversar, abordar dois temas que eu gosto de pensar, que é o tema da intimidade e o do cotidiano, né? Eles também fazem parte das minhas pesquisas acadêmicas, estão no meu mestrado. Se um dia eu passar no doutorado, talvez estejam lá também. E estão nas minhas aulas, né? Hoje eu estou atuando como professora também, principalmente do cotidiano, é um que eu levo muito para a sala de aula. Por quê? Porque, para mim, tem essa coisa da gente entender o cotidiano como um refúgio da história, né? O que acontece de grande é muito grande, parece que não chega aqui. E eu gosto muito de mostrar, não, o grande ele está chegando aqui o tempo todo. E ele vai mudar a nossa vida de algum jeito. Talvez nesse momento que a gente está vivendo agora, isso seja muito perceptível, né? Porque está tudo muito mais intenso.
Então talvez seja um bom momento para a gente conversar sobre isso aqui hoje. Então é isso, não vou ficar falando muito, a gente vai conversando mais com o passar do tempo aqui. Aí eu queria chamar a Nath e Sérgio para falar um pouquinho. Queria começar com a Nath, porque ela foi a primeira, né? A Nath, eu acho que ela foi a primeira certeza que a gente teve no filme, e foi uma briga para conseguir ter ela no filme por conta de agenda, né? Nath não mora em Brasília, nem Sérgio. Nath é pernambucana, está em São Paulo. Sérgio, baiano, e está em Salvador mesmo, não está, Sérgio? Está em Salvador. E foi isso. Quando eu conversei com o Nath, eu tive certeza absoluta que era ela. E Sérgio, eu conheci ele numa peça que ele veio apresentar aqui em Brasília. Ele ficou na casa do Alan, já conheci o Alan, já tinha trabalhado antes, o Alan masculino, que a gente não tinha. E o Alan falou: acho que ele está lá em casa. E aí eu fui ver a peça do Sérgio, que era um monólogo, Se Deus Fosse Preto, uma peça incrível, recomendo todos assistirem se tiverem essa oportunidade. E depois a gente foi para o Pardim, que é um bar bem conhecido aqui de Brasília, né? E aí sentei do lado do Sérgio, a gente começou a conversar um pouco, e foi incrível, porque o Sérgio estava com o tema da despedida latente nele, né? Então, assim que a gente começou a conversar, ele virou para mim e falou: ah, quero fazer. Então, foi mais ou menos assim que rolou a escolha dos dois atores, e que eu fiquei muito, muito feliz e muito agradecida deles aceitarem esse convite, deles terem sido tão generosos durante todo esse processo. E queria passar a fala primeiro para a Nath, depois para o Sérgio. Gente do céu. Vocês estão me ouvindo, né? Tá. Sim. Muito doido mesmo essa experiência agora de fazer um debate pela internet e tudo. Eu acabei de ver o filme, eu nunca tinha visto, e já temos um tempo de... Quanto tempo, Camila, desde que a gente filmou até agora, que eu tô distante desse universo? Um ano, né? Não. Um ano mais. Tem mais. A gente filmou no final de 2018, não foi isso? Final de 2018, pode ser. Agora eu estou um pouco... Foi logo depois das eleições. Exato, depois das eleições. Foi. Estávamos com o Bolsonaro batendo a porta. Não, recém-chegado. De fato, assim, tá sendo... Eu tô aqui, eu tô no Matutu, no sul de Minas, num lugar super longe de tudo. E foi interessante ver o filme agora, porque a gente tá nesse momento de quarentena, assim, no momento em que a gente está muito dentro de casa e, de fato, de novo, convivendo com as nossas intimidades, subjetividades e com as nossas e com as das pessoas que convivem com a gente. E aí foi engraçado ver o filme agora, assim, nesse sentido, porque até metade do filme, aquela primeira sequência de desconforto que tem entre os dois, né, uma sucessão de desconfortos, assim, que vai acontecendo com esse reencontro, e depois a explosão da intimidade batendo a porta, e eles se reencontrando e se reconectando, e não também, me fez pensar que o filme, ele também tem um momento ali nele que dialogou comigo nesse momento de quarentena, salvo o momento em que eu falo para o Sérgio para a gente tomar um ar na rua, e naquele momento a gente ainda existia alguma escolha, né, pra gente. Agora a gente não tem nem mais essa escolha de sair na rua. Então, e tem gente que não tem nem a escolha de ficar em casa, que tá na rua no meio do risco todo. Então, assim, em um ano, as coisas meio chocada, assim, tipo, em um ano a vala ficou muito maior, assim, da situação em que eles dois estavam vivendo e da situação que a gente está vivendo agora, todo mundo. Eu acho que isso ficou meio claro no filme. Peraí que chegou uma água abençoada aqui. Obrigada, Mari. Não sei, assim, eu ainda tô reverberando, ainda tô sentindo as coisas do filme, tô meio até confusa um pouco para falar. Eu gostaria de ouvir o Sérgio e todo mundo, e aí eu vou elaborando melhor e a gente vai conversando mais sobre o filme. Pode ser? Primeiras impressões. E aí, Serginho?
E aí, gente, tudo bem? Vou falar desse filme, sempre é uma faca para mim de dois gumes, porque realmente ele mexeu bastante comigo de todo momento que eu soube da existência do filme, né? A gente estava lá no Pardim, né? O Alan já tinha me dito da existência de Camila e eu tinha dito ao Alan que eu ia fazer o filme. Sem saber nem que era da história, que se tratava de Camila Shinoda, e da história do que esse filme trazia de fato, né? Dessa coisa toda. Então, quando a gente chegou lá depois do espetáculo e eu estava em um momento de separação, né, de repensar a existência, de se era isso mesmo que eu queria fazer na minha vida. Tinha toda essa questão do impeachment, né, do impeachment de Dilma, dessa questão da direita tão ostensiva no país e quase todo o sistema voltado ao extermínio da minha pessoa, do artista negro, né, na época. E eu falei para Camila, quando ela começou a me contar a história, desse cara e eu comecei a construir isso na minha cabeça, porque e fica até hoje, né? Essas escolhas foram escolhas também. Essa construção desse cara que tá querendo sair do país, que terminou um relacionamento, que é um trabalhador, que fez artes plásticas e trabalha com criação de cenário. Isso foi tudo pensado ali naquela mesa no bar, Camila. Tudo aquela construção do personagem, né? E tá querendo sair do Brasil porque não aguenta mais ser tão pisado pelo sistema, não é? E se ele ficar no Brasil, ele vai eclodir, ou ele vai estourar tudo de uma vez só. E esvaziado, quebrado literalmente por tudo que parece na vida desse cara, que ele sempre vai perdendo as coisas, né? Ele perde a razão do ir, a razão do estar nos lugares, é, a certeza das pessoas estarem do lado dele. E essa construção ia estava muito linkada também com o Se Deus Fosse Preto, por conta disso, porque parece é tão racional que chega a ser loucura, né? O abandono de si, dentro de si. E aí eu comecei a pensar nisso, né? O quanto é tão atual. E eu sempre falei pra Camila, esse filme vai ser à frente do tempo o tempo todo. Ele parece que tá relatando o que virá no futuro. E depois de um ano e 4 meses de filme, a gente vê que quase 95% daquilo que a gente falou no filme, né? De toda a preparação de elenco, de tudo, sobre essa questão desse governo, aconteceu de fato, né? Esses personagens eu realmente não sei onde estão agora, nem o Sérgio de Parte que Partifica, nem a Nath estão agora nesse momento, talvez estejam mortos ou em outros países, ou o Sérgio com certeza foi embora porque ele queria ir, ele precisava ir e só queria plantar um flamboyant para saber se um dia ele pudesse voltar. Tinha uma coisa que lembrasse daquela situação, das percas e de uma certeza que era só a mudança. E reassistindo, eu tô mesmo na mesma sensação de Nath, né? A gente vai entendendo outras coisas, outras questões. Eu tenho muitas discussões no filme, rodando o filme, porque a gente também foi entendendo o roteiro rodando. Hoje, quando eu ouço o Feminejo, eu digo, rapaz, como é que fizeram isso com esse personagem? O cara lascado, uns 3 dias, 4 dias de uma separação. A criatura chega na casa do cara e machuca o cara daquele jeito com aquela música, né? E aí isso fez todo sentido agora. No momento não tinha feito esse link, né? Mas aí nesse momento fez agora especificamente, de quando ele estava tão apagado e vem aquela. Tem que sair dessa posição. E ele tá tão esgotado mentalmente que ele não consegue nem falar, né? Ele vai tão. Não tem mais nada, deixar o país e ir embora. Tô aqui, e é isso, né? Parece que é só uma responsabilidade do outro personagem de estar ali nesse resgate, mas termina que ele também consegue resgatar a Nash, né? Essa parte do parte vivaz, ele tá ali também para dizer assim, olha, eu vou, mas você precisa que você esteja bem para eu ir. Isso também é muito legal do filme que eu tive a certeza agora quando eu reassisti. E é isso. Queria muito ouvir também, porque essa construção, esse limiar, a gente gravou esse filme, eu tava fazendo outro filme, Nath tava fazendo outro filme. A gente se encontra no meio de 2 gravações para fazer um filme, né, com outras impressões, a mudança de comportamento, né, todo esse sentimento. Esse é um filme que eu falei realmente o que eu queria falar com o corpo, politicamente, do que eu penso, né? Quis muito isso, de quanto a gente é cortado nas nossas cabeças, de quanto a gente corta nossas línguas para não falar o que pensamos.
do que sentimos e como a gente vê as coisas latentes, né? De esquerda, de direita, de centro, politicamente falando mesmo. Eu acho que quando a gente abandonou esse lado de não falar dessa questão política dentro daquilo que a gente faz como arte, a gente deixou o Brasil chegar na situação que está hoje. E essa não é uma construção nova. Eu acho que a gente tem que construir algo novo agora, a partir desse ponto, né? Do que está acontecendo no país. E é isso. Acabei aqui, gente. Se vocês quiserem Legal. falar. Então, ó, temos uma. A Rabiera pediu para fazer uma pergunta aqui. Aí eu acho que pode ser legal a gente mesclar as perguntas, que inclusive pode trazer mais ganchos para a participação aí do resto do povo envolvido aí na manufatura desse filme. Ah, eu queria dizer também que o João, né, o nosso preparador de elenco, juntamente com a Camila, naqueles 3, 4 dias que a gente estava lá no Brasília, foi fundamental para esse link, né, Camila? Ou, né, Camila e Nath. Foi fundamental para encontrar essa razão, né? Porque não é só a política que move. Só para a gente não. É o que o corpo quer, né? E tem toda uma questão também que entende, né? Ele entende o meu corpo, entende o corpo da Nath. Sabe que o meu corpo é um corpo ligado completamente à ancestralidade. Então ele sabe justamente porque ele quer ir. Talvez ele queria voltar para um lugar. Então isso me deixou bem ligado com o filme. Até hoje eu sou ligado muito com o filme. Toda vez que eu assisto, vejo alguma coisa do filme, eu volto para aquele momento e sei que há uma saída sempre. É isso. Agora eu vou desligar o microfone, senão eu vou ficar É falando. interessante, eu quero complementar isso que você falou, Serginho, porque é interessante esse negócio do que você quer, Só isso, tá, Thiago? Daqui a pouco eu paro de falar também. Do que o personagem quer e do que a gente quer, porque aí você falou disso, e aí eu lembrei das primeiras conversas que eu tive com a Camila, de fato, quando ela me ligou. Caiu o seu som, Nath. Ai, voltou? Voltou. Acho que foi eu que cliquei aqui sem querer. Não, eu estava lembrando que agora com a fala do Serginho, de quando a gente conversava muitos dias no telefone, quando você me propôs o filme, e eu acho que uma das coisas que para mim foi fundamental nessa conversa foi quando você me falou, eu quero fazer esse filme porque o Serginho falou, não, não é só a questão política, e a questão política são todas as questões, né, e elas passam pelas nossas afetividades também, nesse sentido, você me falou assim, eu quero fazer esse filme porque eu existo. A minha subjetividade existe também nesse mundo. E eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito. Tem me acompanhado ao longo dos outros trabalhos que eu tenho feito, no sentido da gente, de fato, se colocar, assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem um jeito de fazer cinema e de fazer teatro. Nós aqui que fizemos esse filme, todo mundo meio que entende isso do mesmo jeito. Um desejo de se colocar no mundo, não por uma questão de ego nem nada, mas por uma questão de ponto de vista mesmo. E isso eu acho que é importante, assim, foi importante nesse acorde geral para todo mundo que fez esse filme. E aí Serginho me lembrou isso agora com a fala dele. Só isso, esse adendo. Nash, sinta-se à vontade para adendos, tá? Javiera, você quer falar? E a gente. Sim, eu falo espanhol porque eu sou do Chile, mas vou tentar de falar. Eu tenho uma pergunta muito específica, mas tem a ver com tudo isso que estavam falando Sérgio e Nash, sobre a experiência, o corpo na experiência do cinema. Eu já vi outro corto de você, não é, como era? O corto anterior, não é pressa, é saudade, sim? E eu vi a mesma coisa, mas tenho uma pergunta, porque é um tema que me interessa muito nesse momento. Tem um livro que eu acho que você pode interessar, esse livro, se chama Cine Experiência, e aí eu não... Eu pensei, ela está fazendo uma coisa muito alrededor da intimidade, mas não tem muitos primeiros planos. Sim, um pouco técnica a pergunta.
mas você consegue, como espectador, sentir o que os personagens estão sentindo, não? É uma sensação ambígua nos dois casos, não é claro, não é como... E você participa um pouco disso como espectador. Eu queria perguntar por que você eligiu esses planos assim, que deixa o espectador fora da situação. Isso. É, Obrigada. a ideia foi sempre tentar deixar os dois em quadro juntos, né? A escolha foi pelo plano conjunto, mesmo na maior parte do filme. Até praticamente, eu acho que tem uma vez que aparece plano e contraplano ali na sala, né? Logo que ela chega, ela vai para a janela e vem o contraplano do Sérgio. A ideia era tentar deixar os dois juntos em cena a maior parte do tempo mesmo. Isso também, além de uma escolha estética, também era muito importante para o processo, né? Para o processo que a gente escolheu para fazer o filme. Voltando para o Não é Pressa, que era um filme híbrido, que tinha um pouco a linguagem do documentário, a gente trouxe um pouco desse processo aberto para o Parte do que Parte Fica. Apesar dele ter um roteiro, esse roteiro teve mais de 11 versões, ele ia mudando o tempo todo, ele teve 11 versões, ele ia mudando o tempo todo, e a gente teve um dia de preparação de elenco, que depois, até depois que eu falar, se o João quiser falar um pouquinho, vai ser ótimo. Porque é isso, a gente teve 5 dias com o Sérgio Nash aqui, sendo um de preparação de elenco e o resto gravando, se eu não me engano foi isso. E durante a preparação de elenco, o roteiro mudou de novo. Né? Teve coisa que caiu, teve cena que surgiu, e era fundamental a gente não ter tantos cortes, né? Era interessante trazer um pouco dessa fluidez do documentário para que eles conseguissem desenvolver. Tanto é que o Cícero também, que montou, pode falar depois, a gente não tinha nenhum plano igual, né? Sempre mudava uma coisinha ou outra, porque eles não tinham falas fixas, a gente tinha intenções, né? Tinha ideias e eles iam trazendo com a cena mesmo. Então, por isso a gente optou por ter menos cortes, deixar os planos mais longos e tentar deixar sempre os dois em cena. Ok. Muito interessante isso, porque agora Tem quando o a ver também Sérgio... com como a gente pensou para Claro. gravar, né? A estratégia até de atuação, de direção do Uhum. Sérgio Banache. Sim. Ao princípio tem um plano muito dos olhos da Nath. Agora, como tudo o resto do curta não tem esse tipo de planos, esse plano fica mais importante ainda, porque eu achei muito interessante também como você passa da intimidade desse mundo, desse universo deles, à la rua, não? É como isso que você estava falando nesses momentos. Además, em Chile também está muito movido, não? Os últimos meses. Para mim era muito interessante de pensar, claro, essa é a vida, não? Você está todo o tempo indo da casa na rua, é assim. E isso, eu achei muito interessante essa maneira que você encontrou de falar das duas coisas, ligando elas, podendo mostrar à rua essas mensagens também, não? A palavra é muito importante. Não sei se você pode falar um pouco mais disso. Dos lambes. Sim. João, você quer falar um pouquinho da preparação? Aproveitar que a gente entrou nessa e depois a gente vai para os lambes? Que aí a equipe também já vai começando a falar, né? O que vocês acham? Posso falar, todo mundo me escuta bem? Beleza? Massa. Bom, primeiro, felizão de ver todo mundo aqui, né, mais uma vez. E eu acho que eu trabalhei com a Camila também, né, no Não é Pressa Saudade. E eu acho que os dois filmes, pegando o gancho aí sobre a pergunta da Javiera, e também no que foi falado aí por Sérgio, Nash e todo mundo, tem uma coisa do filme processo, né? Eu acho que tem uma coisa muito forte no trabalho da Camila, que é a vivacidade mesmo do filme enquanto um mecanismo vivo,
né, aberto ao que vai acontecer, ao que está acontecendo, ao que aconteceu, e essa mistura toda, né. Eu acho que no Não é Pressa é Saudade isso é bastante evidente, né, essa era, inclusive, talvez a linguagem do filme, né, mas eu acho que ela migra também para o Parte do que Parte Fica, de uma forma bem interessante, bem bonita, eu acho, assim. E quando a Camila fala de como o filme mudou durante a preparação e depois durante a gravação e depois durante a edição, eu acho que é um reflexo disso, né, do filme enquanto um elemento vivo mesmo, né. E é isso, na preparação, assim, a gente teve pouquíssimo tempo, né, a gente estava planejando fazer uma preparação aí de alguns dias, né, sonhando com talvez, né, quase uma semana de preparação, mas pelas agendas, né, a gente não teve esse tempo, então a gente teve literalmente um dia, né, para fazer essa preparação. E aí, claro, contando com... foi o que eu falei para a Camila, assim, a gente conversando, e ela... cara, João, putz, agenda a gente vai ter um dia, cara, o que você acha? Né? E aí eu falei, bom, vamos com o que temos, vamos com o que a gente tem, mas que eu ficava absolutamente tranquilo por ser Nash e Sérgio, né? Que é uma atriz e um ator que a gente tinha confiança desde o começo, a gente estava muito feliz de ter no projeto, e a gente sabia que rolaria, né, que daria certo pela experiência dos dois, pela bagagem que eles traziam, pela qualidade mesmo profissional e humana ali, né. E na preparação se confirmou isso tudo, né, então chegaram absolutamente disponíveis, quase que direto do aeroporto, e o trabalho de preparação foi na linha do que o filme propõe, né, foi um trabalho de investigação de intimidade, né. A gente trabalhou com a premissa de que eles precisavam conviver, eles precisavam trocar de uma forma absolutamente livre, né, e construindo de uma forma gradual dentro do espaço que a gente tinha de tempo, esse processo de intimidade, né. E o processo de intimidade, quando ele se abre, né, principalmente quando você tem uma equipe disponível como a gente tinha, ele acaba sendo muito rico, né, em termos de geração de material, né. Então tiveram momentos assim incríveis, né, o momento da dança, né, quando na cena da cozinha, né, quando a Nash bota a música e aquilo se transforma numa dança. Então eu me lembro que durante a preparação a Nash, que é bem mais baixa que o Sérgio, né, subiu nos pés do Sérgio e eles começaram a andar juntos, ela em cima do pé dele, enfim, essas coisas que só um filme processo vivo e aberto pode trazer, né? Então, foi um caminho da intimidade para a intimidade mesmo, né? Dentro desse processo de preparação para o processo de filmagem, né? E como o ambiente externo, né, no caso a política, atravessa a nossa intimidade, né? Isso eu acho que é um ponto fortíssimo, assim, do filme, né? Que foi essa busca que é isso que a Camila estava falando, né? Assim, a política está em tudo, né? Tudo pode ser político, né? E tudo está sujeito a ser atravessado, né? Pela política, né? Então, é muito louco mesmo a gente pensar no filme nesse momento, depois de um ano e alguns meses aí desse momento triste que o país está vivendo e revoltante, como os nossos corpos são atravessados, né? Como a nossa intimidade, principalmente nessa quarentena, pegando o que a Nath disse, é atravessado por isso tudo, né? Pelas questões políticas, né? E eu acho que isso está muito bem representado no filme, assim, né? Nesses corpos que falam, né? Como o Sérgio disse, né? Eu acho que o momento do desaguar ali da personagem da Nash, né? Quando acontece a briga, né? Homofóbica de baixo e ela de repente transborda, né? Eu acho que isso é um momento muito bonito do filme dentro desse diálogo que se propõe entre política e intimidade, né? Juntos ali. Bom, mas é isso. Só compartilhar um pouquinho, devolver a bola aí. Eu queria fazer um comentário em relação a esse processo de preparação, se meu áudio não estiver sendo cortado. Tem que eu fiz assistência de direção no filme, tive esse prazer aí,
E aí acabou que trabalhamos muito na preparação, assim, na prévia, com a Camila e com o João, que foi excelente. E uma coisa assim, né, para falar, pegar o gancho aí do Covid-19, é que quando a gente montou o elenco, que a gente só poderia ter esse elenco caso que as pessoas estavam com uma agenda limitada, a gente teve que fazer parte da preparação do elenco à distância. Então, foi uma série de dispositivos que a gente foi testando e treinando de tentar colocar o Sérgio e a Nash em sintonia antes mesmo deles se encontrarem. E Meu era muito, Deus, eu tinha esquecido disso, é Vocês verdade. já eram vanguarda, hein, cara? e era muito interessante que a gente tinha que criar uma intimidade entre eles e eles não se conheciam. Então, de certa forma, a gente passou uma série de jogos, mas que para esses jogos darem certo, a gente não podia acompanhá-los 100% do tempo. A gente tinha que, uma hora, deixar os dois correrem nessa criação de uma intimidade e a gente acompanhar por fora, esperando que isso acontecesse, né? Tem coisa que só eu e o Serginho sabe desses personagens. Tá? Exatamente. E é muito interessante que, nesse sentido, é um filme que se arrisca, porque é um filme que ele tem que amadurecer até chegar na hora da filmagem. Então a gente sempre tinha essa tensão, assim, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e começou a materializar nesse primeiro dia que a gente se encontrou, com vocês vindo do aeroporto, fomos para a UNB, vários exercícios de corpo, e aí depois set. Então foi uma experiência bem interessante e que eu acho que tem uma conexão aí dessa criação da intimidade à distância com o tempo que a gente está vivendo, né? É verdade, eu também não lembrava disso. Eu estava na cabeça do dia de preparação de elenco físico que a gente teve, né? Mas, na verdade, desde o Não É Pra Essa Saudade, a gente está colocando pessoas que não se conhecem para criar intimidade à distância. Gente, na Foi bem verdade, interessante. fala, Diga, Gabriel. Sérgio. É isso. Eu lembrava, mas eu não quis falar, porque foi muito massa isso. Por isso, eu falei até, tentei falar, né, que a gente começou isso antes, né, de, de todo mundo, né, desse fator de comunicação, de preparação aí via distância, né. Sim. Começou isso, legal. E o massa disso é que quando eu vi a Nath pela primeira vez, eu já conhecia a Nath. Aí ficou bem mais fácil, né. Isso pode ser usado por outras, só dando um adendo para as outras pessoas que estão Sim. querendo fazer outro trabalho. A gente viajou junto, né? A gente se encontrou, se conheceu no aeroporto, né? No aeroporto, É. na conexão, inclusive. Vocês conheceram vindo para cá, né? Foi. Porque eu tava em São E aí- Paulo, eu tava gravando em São Paulo, o Nath tava em São Paulo, mas a gente não se encontrava nunca. Mas foi massa, né? Bora embora, vamos trabalhar. Foi Eu massa. lembro até hoje da selfie que chegou de vocês, quando vocês iam embarcar. E aí chegou a selfie, tipo assim, eles se encontraram. Foi sensacional, assim, esse acompanhar. Aí, essa foto eu não tenho mais, eu troquei de celular. Eu não tenho mais Eu essa acho que foto. eu tenho, eu vou procurar e te mando. Massa. Mas é verdade, eu não tinha apagado isso da cabeça, né? De todo esse jogo que a gente teve virtual antes de vocês se conhecerem, e era nesse momento que vocês construiriam a história de vocês, né? Que a gente não vê no filme. É interessante isso, porque esse processo do que é atuação e o que não é atuação, ou do que onde o corpo se coloca atuante e não se coloca, foi é uma linha muito fininha, né, que vocês nos propôs, assim. E isso foi uma investigação muito maravilhosa, assim, Uhum. a gente se bateu muito nesse sentido também, se deu bem muito nesse sentido, eu e a Camila. Desculpa, Uma coisa que eu me lembro bastante é que eu tive mais ou menos 3 horas de relógio físico, né? Pra saber tudo que Nath não gostava e tudo que ela gostava. A gente vive a vida da pessoa e não sabe. Eu sei coisas de pessoas, da vida de Nath, que pessoas não sabem que viveram com ela. Em 3 horas. Isso foi incrível. É. E atuando e não tá atuando, para mim foi muito massa, porque
Eu acho que eu e Serginho, a gente já se estabeleceu, assim, tipo, à medida que a gente uma comunicação via WhatsApp, quando a gente não se conhecia para trocar intimidades, já era uma atuação. E aí a gente se permitiu o jogo de um jeito muito massa, a ponto de quando a gente se encontrou no aeroporto, e eu só me lembrei disso agora, a gente rapidamente se conectou, assim, não tinha estranheza entre esses corpos. E isso foi, de fato, uma das coisas mais maravilhosas. Interessante brincar com esse estado de atuação 24 horas quase, assim, sabe? Porque tava com o Serginho, era atuação. E ao mesmo tempo era uma troca muito íntima, não tinha máscara entre a gente, mas como era uma proposta de atuação, a gente se permitiu a isso. Foi bonito esse processo de vocês, da direção, todos, a Camila iniciando e o João com as tarefas também, pensando à distância, o Tiagão. Foi muito bom vivenciar isso, assim. Não, agora eu tô lembrando também do sábado, né, do dia que vocês chegaram, e realmente foi impressionante a conexão. Eu lembro que, assim, em pouquíssimo tempo de trabalho com o João, vocês já estavam no chão, num canto, abraçados, conversando, que é inclusive a foto que o João postou hoje, né, lá nos stories dele. Tô eu e ele sentados de um lado e vocês, Sérgio, já completamente misturados ali, né, com uma intimidade muito, muito presente, muito construída ali. E eu acho que isso que possibilitou, né, inclusive, esse processo aberto para a gente chegar nessa. João assim, desaba, né? Isso não estava previsto, isso aconteceu no segundo momento do nosso dia de preparação de elenco, que foi quando vocês entraram, conheceram o apartamento. E a gente trouxe o casal, né, a Indiara e a Estela, sem que vocês soubessem, tanto o casal das meninas quanto o casal homofóbico, e a briga aconteceu ali fora, e vocês só ouviram como aconteceu no filme, né? Nossa, foi horrível. Foi. Eu Aconteceu lembro. Foi exatamente horrível. gravando, Sérgio acolhendo, e isso entrou para o filme, assim, como Sim. não podia deixar de acontecer, né? Tiagão? Temos uma Cadê a pergunta pergunta? fresquinha aqui, gente. A pergunta é sobre o processo de montagem, que aí então vou pedir inicialmente para o Cícero, a Camila também pode comentar. O nosso querido Vinícius, grande Vinícius, pergunta sobre o processo de montagem, como foi a construção do filme na etapa pós-filmagem. Mas quer falar, Xi? Pode Tá bom. começar. Foi massa ver, eu assisti o filme hoje e foi interessante, que foi a primeira vez que eu vi distanciado, né? A gente passou meses mergulhado nele e hoje eu tive esse prazer de assistir com a sensação de como se eu não tivesse trabalhado, né? É uma sensação fresquinha ali, então de quem está só assistindo. E foi muito interessante ver, antes de responder a pergunta, tem até a ver com o que a Javiera estava falando, porque a impressão que ficou... eu vejo o filme, ele começa com um close, né? Você tem a tela toda ocupada, para depois você ter o corpo da Nash, para depois você ter a presença dos dois, e isso permanece, e o filme termina com o ambiente vazio, né? Então a gente vai do cheio para o vazio, percorre passa por essa fluidez, e é engraçado, porque foi a impressão que eu tive hoje ao ver o filme, e eu acho que isso não foi intencional, mas foi interessante poder ver o filme dessa forma, né? Desse filme sendo esvaziado. Ele tem tudo a ver, né, com a partida. Sobre o processo de montagem, eu achei, desde quando eu tinha algumas versões do roteiro, ela já compartilhava, a gente sentou algumas vezes juntos e a gente viu cena a cena, muita coisa que saiu fora, muita coisa que foi alterada, muita coisa que entrou.
E eu muito acostumado também, pelos meus trabalhos, a ter um processo de montagem, de edição mais picotada, pensar mais nesses planos e contraplanos, né? Foi muito interessante trabalhar isso com a Shinoda, desde o roteiro, de já se preparar para isso, de saber da proposta de que é um filme mais aberto ao experimental com relação à própria cena. E foi um desafio muito grande de encontrar os pontos de corte, né? A gente saber que momento acabar cada cena. Eu lembro que a gente várias vezes teve que revisitar várias cenas para encontrar o momento de saída delas, de entrada delas, e é um exercício muito prazeroso, é cansativo, mas é muito prazeroso. Principalmente hoje, vendo depois desse distanciamento também, a gente saber das nossas escolhas, o que funcionou, o que poderia ter sido um pouquinho melhor. No geral, eu fiquei bem satisfeito, e principalmente porque isso me mostrou um filme corajoso, né? A sua proposta. E isso é a Shinoda que trouxe para a montagem. É um filme que ele tem uma atmosfera que não fica... você não fica muito claro do que está acontecendo, né, neles dois. Não é uma relação que ela chega, entra na casa e abraça ele, e estava com saudade, né? Tem um desconforto, um estranhamento, um pouco de vergonha desde o início, que isso perdura durante um pouco, e eu acho que isso na montagem ajudou, dessas cenas mais demoradas, de causar um pequeno desconforto. Você fala, caraca, mas e aí? Né? Por que eles não se beijam? O que está rolando e tudo mais? E esse processo de montagem, ele ajudou a concretizar isso, sabe? E outra coisa que eu acho maravilhoso, que é o silêncio do filme, né? Eu acho bom as poucas falas, as falas da Nash a Nash fala um pouco mais, as falas do Sérgio são um pouco mais pontuais, e fica aquele silêncio, e ela pergunta para o Sérgio, ela espera a resposta, então dá tempo na construção dessa montagem também para que isso acontecesse. Foi muito interessante, foi muito massa montar esse filme. O Cícero, ele já tinha lido o roteiro antes dele ser o montador do filme, né? Essa decisão do Cícero montar veio depois dele já ter lido algumas versões do roteiro, como amigo mesmo, né? Enfim, eu tenho essa mania de sair mostrando o roteiro para as pessoas, para ouvir o que elas têm a dizer. E o Cícero, se eu não me engano, foi, eu acho que a segunda ou a terceira pessoa. Foi a segunda pessoa a ler o roteiro. E era um roteiro bem diferente, né? Ele era muito mais verborrágico. E ele foi mudando muito, não só com... Enfim, esse roteiro, ele vem de uma história pessoal. E ele era muito literal. Ele tinha muito da história que eu vivi. E é muito legal quando a gente começa a transformar a sua história, né, a sua história de vida em um filme. E você vai se desapegando, e aí você vai começando a querer contar alguma coisa para os outros, né? Que você vai se desapegando da sua vida, da sua história, vai vendo como você pode amadurecer os personagens, talvez dizer o que não foi dito de alguma forma na história real. E aí nisso o silêncio veio, o silêncio que eu acho que acompanhou todo mundo, né, em todo o processo, tanto o Sérgio, eu conheci ele no momento, não sei se ele continua, mas extremamente silencioso, e isso perpassou todo o momento em que a gente esteve junto. A Nash já mais ativa, mas também sempre com uma concentração, né, uma coisa que ela não dizia, apesar de estar muito mais exposta do que ele. E algo que incomodava também, você vê que a personagem da Nash nunca tá... Ela é mais para frente, ela puxa, ela faz as coisas acontecerem, mas ela me parece muito mais incomodada até em algum momento, né? Para mim, mas para o final, me parece que o Sérgio, ele entende mais a situação e ele entende a ponto de conseguir confortar a Nash, né? Eles conseguem construir um refúgio, como o Sérgio falou, ele começa mais abandonado, mas em algum momento ele consegue também dar esse suporte que talvez, não sei se é suporte a palavra,
mas eu acho que eles conseguem construir um elo ali, que já existiu em algum momento e volta, né, agora. E acho que o Cícero conseguiu fazer isso muito bem na montagem, né? Ele conseguiu trazer tudo isso que estava no roteiro, que a gente conversou, eu e o João, a gente conversou muito. Eu lembro da gente pegar o roteiro e sair mapeando as emoções dos personagens em cada cena, né? A gente chegou a fazer quase um gráficozinho de emoções. E o Cícero conseguiu levar isso muito, muito bem para a montagem. Eu fiquei bem feliz com o que aconteceu. Não, uma das coisas que eu gosto muito da montagem, é começar o plano panorama com os olhos de Nath, né? Quer dizer, tudo do ponto de vista do olhar dela, ainda assim. Tudo isso que está acontecendo. E depois disso, depois desse olhar de Nath aparecer, vem, seria sua mulher amada por 3 dias. Então tem a situação e tem tudo que irá acontecer depois. Isso para mim é fenomenal, assim. É uma coisa que eu mais gostei de ter visto no início do filme. Oxi, você poderia falar sobre os lambes, né? Sim, a Ravera perguntou. Te esqueci. Já faz o gancho com esse que o Sérgio acabou de falar, né? Que eu acho que, na verdade, serei sua pessoa amada por 3 dias, né? Já faz o gancho com esse lambe e com todos os outros. O Lambe, esses lambes são do coletivo Transverso, que é um coletivo aqui de Brasília. Por um acaso, esse coletivo tem a ver com a história pessoal que eu vivi, e essa frase, parte do que partifica, foi uma das que marcou essa história, né? E sem contar que eu acho que marca a história de todo mundo que vive em Brasília, porque esses lambes estão pela cidade inteira, né? Vários dos lambes que estão no filme não foram para o filme, eles estão ali, estão na cidade. Eu acho que vários de nós aqui já vimos eles. São momentos documentais, né, que a gente saiu pela cidade pegando alguns lambes que eu tinha mapeado, que a gente tinha mapeado. E eles foram muito importantes, porque, querendo ou não, eles trazem a rua para dentro do apartamento e levam eles para fora de casa também, né? Eu acho que os lambes são quem fazem essa conexão do micro, do infinitamente pequeno, grande, do apartamento. É engraçado, porque no roteiro a gente tinha muito medo das pessoas. A gente não, eu, né? Eu tinha muito medo de dar pouca informação, das pessoas não entenderem o que se passava. Então, tinha muito mais informação. Inclusive informação de fora, a gente ambientava um pouco melhor que momento político era aquele, né? O filme, ele, no roteiro, tinha um plano que falava da eleição do Bolsonaro, a gente tinha planos com a presença da polícia, e tudo isso foi caindo, porque a gente percebeu que a partir da subjetividade do Sérgio, né, tudo que a rua estava dizendo, tudo que o país estava dizendo. Então, acho que os lambes, eles são personagens do filme, né? Eles são um trabalho do personagem do Sérgio, eles são a forma que o Sérgio tem de falar, já que ele está tão silencioso, ele está tão preso aqui. E o Lambe, para mim, ele faz todas essas conexões. Ele é a voz do Sérgio, ele conecta o dentro com fora, o apartamento com a rua. Ele traz o ambiente maior que a gente não está vendo ali fora. Acho que é mais ou menos isso. E a gente conversou muito, né? Porque assim, tem um único lambe que não é do Transverso, que é o Se Deus Fosse Preto, que é do Sérgio. Para o filme, que por um acaso é o nome da peça dele também, mas que fez muito sentido estar ali. Esse processo aberto é muito interessante, né? Porque os personagens mudaram muito a partir do momento que eu conheci Nath e Sérgio. Eles acrescentaram muito para cada um deles, né? Tanto é que a gente não mudou o nome deles no filme. Ficou realmente nessa linha tênue
entre personagem, não personagem, entre ator enfim, ficção e realidade. Acho que é mais ou menos isso. E esse risco do filme, eu acho que traz muito frescor, né? Porque ficar pensando assim que se o filme tivesse outras pessoas protagonizando, o filme teria ido para um outro caminho. E aí, nesse sentido, parece ter razão assim o roteiro não ficar pronto antes, né? Tinha as partes do roteiro, os marcos do roteiro estavam prontos, mas a textura, e aí, inclusive, pensando nas falas como textura, as coisas que ia brotar dele vieram com a chegada dos protagonistas, né? E é um filme, e nesse sentido eu acho muito fera, assim, que eu acho que o filme todo começa a ter essas marcas do Chivas, que prepara uma iluminação pensando nessa fluidez, no Cícero, que precisa abarcar também essa fluidez na hora de pensar a montagem. Eu acho que é um processo assim bem interessante assim. E hoje eu tinha meio que foi hoje que eu comecei a fazer as relações com hoje ou ontem com a mensagem do Chivas, que eu comecei a fazer as relações com o mais latentes com o Não é Pressa, né? E aí nesse sentido eu acho uma coisa assim foda assim da direção do filme que abre a possibilidade para muita gente incorporar coisas no filme, mas o filme não deixa de, ele não perde esse caráter de ter uma cara, uma direção. Tipo, eu lembro de um momento, assim, eu como assistente de direção, um momento que entrou a Nash, o Sérgio e a Shinoda pro quarto, e quando eles voltaram, falaram assim, o próximo plano não tem. Aí, beleza, cai plano. Aí a gente filmou uma cena, filmou duas cenas, aí o plano volta. Então, assim, eu acho que para isso dar certo, eu acho que tem essa questão da confiança, né, e de ter esse caminho, né, da direção, né, que talvez muitas pessoas na direção talvez teriam a reação de segurar, né, e esse filme eu acho que ele vai para um caminho contrário, né, mas ele continua tendo esse caráter diretivo, né. É, processos devem ser terror no set um pouquinho, porque isso aconteceu muito, né? Tanto de depois do dia da preparação de elenco surgirem novos planos caindo, esse aqui não tem mais, agora é esse. Durante o set, a gente percebeu que precisaria ter mais um plano por conta desse plano que nasceu durante a preparação. Então, eram decisões muito rápidas, né, que tinham que ser feitas, porque não estavam previstas. Claro que todo o fato do filme todo acontecer dentro do apartamento facilitava, né, não tinha que sair de locação, então era uma produção que permitia isso. E o que tem muito a ver com Não é Pressa, né? Essa a gente imagina exatamente. O João é o protagonista do Não é Pressa Saudade. O Não é Pressa realmente não tem roteiro, né? Diferente do Parte do que Parte Fica que tem. O que a gente fez no Não é Pressa foi meio que intenções. A gente fez uma lista de intenções, de lugares que a gente gostaria de levar essa pessoa. Talvez uma proposta de situações que poderiam acontecer, mas que também poderiam não acontecer, até porque o filme poderia não ter nem acontecido, né? Ela poderia não... A Marcela, que foi a não atriz escolhida, no caso, porque teve um processo de seleção, poderia chegar e surtar e não querer mais fazer, o risco estava ali. A gente se abriu, assim como no Parte do que Parte, que tinha um fio um pouco mais desenhado, e realmente muita coisa veio, surgiu, caiu, nasceu, morreu. Foi isso. Eu particularmente tenho uma pergunta. Eu sei que... Eu tenho uma pergunta. A gente fala tanto dos dois protagonistas, mas a gente, intencionalmente, né? Eu digo eu, João e Nath,
adicionamos mais um elemento externo que foi a questão de Júnior. Né? Júnior, esse personagem não existia no roteiro e a gente estava conversando um dia, depois de uma preparação, digo, não, a gente precisa de uma ponte de conexão. Né? De um cara tipo um Exu, uma energia exusástica que está ali acompanhando você no rolê dos dois na rua. Então, isso também foi uma questão também que eu e o João discutiu também na mesa com o Nash. Né? E esse cara, essa energia, tava ali o tempo todo que era lá no Valua, né? Que eu e o João ia muito e o Júnior tava trabalhando lá. Então, olha aí, a energia ali já andando para lá e para cá. Era o Júnior. E foi massa também essa coisa, né? Que eu fiquei um dia sem dormir, vomitando. Teve isso também nesse filme aí. Foi. No último dia, na última diária, o Sérgio ficou doente, né? Que é o dia do Centro Comercial Sul, que é o dia que o Júnior aparece. E era o último dia de filmagem, Nash ia embora às 6h30 da tarde, né? O Sérgio conseguiu ficar em pé, o quê? Meio-dia? Meio-dia. E a gente tinha todo o momento do setor comercial para gravar. Eu lembro que, inclusive, o último plano do filme é o que vocês colam o Lambe com o nome do filme, né? O Não É Pra Essa Saudade. E a gente estava ali com o Sérgio já exausto, depois de passar muito mal e ter ficado em pé uma tarde inteira. Nash tendo que ir para o aeroporto e, por um acaso, começou a ventar muito. E a gente não conseguia colar o Lambe, né? Sim. E foi engraçado, porque eu lembro que quando eu escrevi o roteiro, eu imaginava esse plano, talvez o mais ficcional do filme. Né? Aquele plano perfeito, porque vai ficar ali o Lambe com o nome do filme, vai ser quase que a cartela do filme. E, de repente, está aquela ventania, o cabelo da Nath voando, o negócio não cola. Enfim, ele colou... A equipe fez uma barreirinha, né? Não, então, o João foi muito espirituoso. O João foi muito espirituoso essa hora, porque ele falou, a equipe toda juntou, fez uma fila para fazer uma barreira para impedir que o vento chegasse no Lambe. E ficou todo mundo assim, ó, igual a barreira de futebol, você dirigindo e os atores lá. Acabou. E o Alan atrás da câmera. Todo mundo tava fazendo o corta-vento ali. E vale dizer que o Cícero, para além de montador, ele foi o estilo do filme, então ele registrou esse momento, né? Barreirinha, a barreirinha, né, dos amigos. Não, eu tava na barreira. Eu tava na barreira, não me deixaram, não. Então, mas tem foto disso, não sei quem tirou, se foi a Tâmara no celular ou se foi você, Steel. Eu acho que foi a Tâmara. Não tem foto de Steel, não, mas tem foto. Não tem foto de celular. E ficou parecendo aquele momento da disputa dos pênaltis, que fica o time todo no meio de campo, assim, esperando. Vai lá. Confere pra gente. Agora, essa coisa do espirituosismo do João não vem de hoje, não vem desse filme, não. Já teve um filme que a gente rodou que 3 máquinas de fumaça quebraram. A gente precisava rodar um plano que rolava uma fumaça saindo da janela e ele puxou uma equipe pulmãozinho de ouro, uma galera com vários cigarros de palha, todo tipo de cigarro fumando embaixo da janela. Viva o teatro, né? Máquina de fumaça orgânica, né? O cara é bom na mobilização aí das equipes. É arte independente, gente. Faz exato. isso com a gente. Mas, enfim, para finalizar, eu queria dizer que o plano ficou muito melhor do que eu imaginava, né? Esse plano com vento, com os carros lá atrás. Não sei porquê, para mim ele diz muito mais. Ele disse muito mais do que aquele plano mais ficcional que eu imaginava. E o desenho de som, pena que a Olivia não está aqui para falar. Contribui para isso, né? Nesses momentos de estranhamento de vocês, né? Tem essa camada sonora, e que é onde a gente sai um pouco do realismo, né? A gente, o tempo todo, o Alan pode falar isso depois, eu conversei com a fotografia para a fotografia ser muito realista.
e com som a conversa foi diferente, né? Não, aqui a gente pode sair um pouquinho da realidade. E a Olivia fez muito bem isso com aquelas texturas de vento, de coração, de aqueles sons mais surreais, né? Que trazem esse estranhamento e essa tensão e essa incerteza mesmo da vida para o filme. Então, você falou de fotografia, não sei se o Thiagão viu, mas tem uma pergunta do Alex Medrado sobre a criação da fotografia e inspirações, não é isso, Thiagão? Dá uma olhadinha aí. Exatamente, confere, Júlia. Muito obrigado por essa entrada aí auxiliar. Mas é isso, a pergunta aí que a Júlia comentou. Isso é programa ao vivo. Programa ao vivo é assim, gente. Vamos lá. E já que eu fui chamado a entrar, a Silvana mandou um salve aí pro Bororo, que foi o som direto. O Chico tá aqui. O micro... Tá, não, mas ela mandou um salve para ele nos comentários, também mandar um salve aí pro Gabriel, que, se eu não me engano, foi o primeiro curta um pouco mais estruturado que ele fez e foi uma ótima experiência. Então, Chivas, a pergunta é sobre o processo da construção da direção de fotografia. As referências visuais. Meu microfone está ligado? Tá, né? Então, a Camila, desde o começo, ela quis uma fotografia bem naturalista, assim. A gente trabalhou muito em torno de uma referência, que foi A Cidade Onde Envelheço, né? Da Marília Rocha, que é a fotografia do Ivo Lopes Araújo. Então, o tempo inteiro a gente pensou, até em torno do gancho que a Javiera trouxe, que a gente tivesse uma câmera observacional, mas não aquela observação voyeurista, né, telada, e sim uma observação participante, puxando o gancho do nosso assistente de direção antropólogo aí, uma observação participante, de alguém que está ali presente, alguém que está ali próximo da cena, vendo toda aquela situação acontecendo, Então, a gente tem muito essa coisa desse olho mesmo, que está ali, e um olho vivo, né? A câmera o tempo inteiro na mão, praticamente o tempo todo na mão, são poucos planos que a câmera está num tripé, e que ela, de alguma maneira, que essa fotografia contribuísse para a construção desse desconforto, esse desconforto bonitinho do reencontro do casal, né? Que a gente pudesse ver contextualmente esse corpo meio desconcertado, sem saber onde colocar a mão, às vezes. Então, esse plano um pouco mais aberto, ele ajuda nisso. E existe um outro desconforto que o filme traz, que ele é um plano meio de caminho, assim, que a gente acabou fazendo uma opção. Ele não é nem um plano, ele está, em geral, ele está sempre um passo atrás de um plano médio e um passo, dois, de um plano aberto, por uma série de razões. Dentre as razões, tem uma questão específica de compatibilidade de alturas também, do Sérgio e da Nash, que foi um desafio, assim, desde o começo, a Camis tinha muita preocupação, né? Caralho, como é que a gente vai fazer isso, velho? Eu ficava, não, vai dar tudo certo, mas eu não tinha nenhuma certeza que ia dar tudo certo, mas eu tinha que passar ali uma segurança ali para direção, até que a gente... Para se preocupar com outras coisas, né? Eu só lembrei agora, se falando, eu acho até que a gente pensou em fazer toda aquela primeira chegada num plano sequência em algum momento, e a gente desistiu quando a gente viu realmente o tamanho de um do outro, assim. Sim. Não sei, lembrei disso. Pois é, não, a gente teve várias coisas que foram coisas que foram caindo e coisas que foram surgindo em torno desse tipo de desafio. E aí o filme, ele é 99% feito com uma só lente. Ele foi feito todo com uma 35mm, que é uma lente que, para ficção, em várias situações, ela é uma lente um pouco mais desconfortável, assim. Esteticamente, ela não é uma lente tão agradável, assim. O Walter Carvalho, ele costuma dizer que quando você escolhe uma 35mm, é que você não teve
nem o bom gosto de escolher uma 24 e nem a coragem de botar uma 50mm. É uma lente meio do caminho ali, assim. Então, a fotografia, ela trabalhou um pouco em torno desse desconforto. Aí, até puxando um gancho do que a Javiera falou também do plano no olho, tem um outro plano mais fechado, que eu acho que é o plano mais ficcional do filme, que é o plano do flamboyant. Justamente porque é uma construção um pouco mais onírica ali. A gente está falando de sonho ali, né? O Sérgio está plantando um sonho ali, que ele quer colher em algum outro momento. Então, a gente tem esse momento mais belo, mais ficcional, com um contraluz na planta e tal. Assim, quem mais foi favorecido esteticamente, do ponto de vista da beleza formal no quadro, nesse filme inteiro, foi o flamboyant, que é esse momento do belo, do sonho, né, do desejo. Aí, quando a gente partiu para pós, alguns desses incômodos do filme ser muito cru, eles vieram mais à tona, assim. A Camila até me trouxe uma outra referência, quando a gente foi trabalhar na cor do filme, que era outro caminho, assim, que era um curta do Wes Anderson, um filme muito marcado, assim, esteticamente. Eu falei, Camila, não vai rolar, cara, isso não vai funcionar, se a gente gravou outra coisa. Eu não tenho essas cores aqui, a arte não rola. Mas até para tirar um pouco da dúvida, né, a gente resolveu fazer um teste de cor que pudesse caminhar um pouco mais para uma estética mais marcada. E, evidentemente, não funcionou. E a gente retomou essa ideia fotográfica, essa concepção mais crua que a gente teve lá de trás. Sim, o Alan teve que testar para me convencer de que não ia funcionar. Posso fazer uma pergunta? Sim. Alô? Sérgio, vai falar? Eu ia falar rapidinho, eu estava assistindo essa semana e assisti hoje de manhã de novo. É impressionante, toda vez que eu vejo o apartamento, eu sinto o cheiro do apartamento. Eu sinto estar lá. Isso foi muito legal de estar lá no apartamento de Balcão. Como é o nome dele, do dono do apartamento? Que foi dono do apartamento? Patrícia. O Atos Bulcão. Atos Bulcão. Então eu sinto todo aquele organismo que eu fazia parte. Isso é massa também. Toda vez que eu vejo, poxa, eu tive nesse apartamento, cara. Foi massa, só isso que eu queria falar. Vai lá, João. Alan, Massa. também eu queria saber. Eu conheci Alan em outro trabalho, hein? Só para lembrar. Boa. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para a Júlia Tolentino. Geralmente a gente fala tão pouco sobre produção, né? E nos debates, assim, e eu não sei, enfim, não conheço toda a caminhada da Júlia, apesar de acompanhar um pouco, mas as referências que eu tenho de produção da Júlia geralmente são em ambientes mais externos, enfim, uma pegada mais, talvez até documental, né? E queria saber como é que foi para você, enfim, para a galera da produção, fazer essa produção de uma intimidade tão forte, né? Um filme praticamente todo rodado numa locação só, né? Tirando ali as externas, mas 80% talvez do filme, numa locação só. Não sei, queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva da produção, fazendo esse contraponto aí entre externalidades e intimidades. Faz sentido para você essa pergunta? Faz sentido, João, faz sentido total. Eu fiz a produção executiva, então, como produtora executiva, comecei todo o processo muito grudadinha na Camis, né? E é muito interessante, porque é isso, eu tenho bastante experiência com documentário, né? Com uma coisa de muitas vezes não ter roteiro, não ter cenário, não ter figurino, não ter ator, né? Então, essa coisa de tentar seguir exatamente o roteiro é muito rico, muito interessante, mas ao mesmo tempo ele te faz querer seguir coisas à risca, né? Então, eram muitas foram trocas e ligações, e quando a gente conseguiu entender quem a gente queria como ator e como atriz, e eles não tinham
agenda, né? O Sérgio, você está fazendo uma série com a Laís Bodansky? Acho que ele saiu. Acho que ele saiu. E a Nash estava na pré-produção de uma peça do Zé Celso, né? Do Teatro Oficina. Sim. E foi muito insano, muito insano. E com o documentário a gente acaba trabalhando um pouco assim. Claro que a gente vai atrás, a gente busca, tem pesquisa, a gente contacta os personagens, mas a gente consegue trabalhar, é que a produção ela é movida muito por conta da agenda das pessoas ou do tema que se quer tratar, né? Se sei lá, se você vai fazer um documentário com uma questão indígena, você vai trabalhar dentro de uma agenda. Se eles estiverem em ritual, se eles estiverem recolhidos, você não vai conseguir lá filmar numa aldeia e retratar aquela realidade. E no nosso caso, não. A gente tinha, assim, a gente pensou num cronograma, pensamos numa agenda. A nossa equipe não era muito grande, mas a gente tinha aí cerca de 20 pessoas. E inventamos de trazer 2 pessoas de fora, porque a gente entendeu que seria muito importante tê-los, né, assim. Cada ligação com o Nash, né, Nash? Cada ligação com o Sérgio, cara, mas não, vamos aqui. A gente pensou em ter 2 semanas de preparação de elenco, depois não, vamos de 5 dias, depois vamos de 3 dias, quando dia... Não, 1 dia, João, dá. Então, fazer uma ficção com um roteiro, né, pré-estabelecido, com todas essas ideias que estavam na cabeça de Camila, né, e a questão do cenário também, né, achar a casa de Sérgio não foi fácil, né, Camis? Então, assim, eu sinto que é muito enriquecedor e, ao mesmo tempo, um tanto quanto me trouxe um pouco de ansiedade de querer cumprir exatamente aquilo que estava na cabeça de Camila, né, e aquilo que estava no roteiro. E fazer com que ficasse um filme, enfim, essa equipe, principalmente, né, essa equipe desse filme, era uma equipe de excelentes profissionais, mas muito familiar, né, porque todo mundo se ajudou, todo mundo tem essa vontade. Camila abre muito, né, Camila gosta muito dessa questão de todo mundo poder dar os seus pitacos e participar. Então, eu acho que foi um grande desafio, sabe, João? E quando Larissa chega, Larissa, que é a diretora de produção da Gancho de Nuvens, assim, ela faz muita ficção, foi muito bom receber esse outro braço de produção, de ver que, opa, dá, a gente consegue, sabe? Mas eu acho que a questão toda que pegou nesse filme, principalmente, foi a questão de cronograma e de como fazer a engrenagem de todas essas agendas, né? Então é isso, assim, foi um desafio, mas um desafio muito gostoso. Acho que é isso, João. A Júlia foi nossa salvadora, né? Eu estava aqui sofrendo, porque assim, a Nath, por muito, muito pouco, não conseguiu, né? Ela estava na pré-estreia da Roda Viva. E eu estava entre uma preparação de elenco no Recife, indo para a estreia de Roda Viva. Nossa, você estava onde? Eu lembro que você estava numa cidade que era muito difícil contato. O Sérgio estava começando a rodar essa série. A gente teve que falar com a produção da série para ver se conseguia tais e tais dias, né? Então, assim, um curta, né? Que eu acho que é importante colocar, que foi feito com recurso do FAC. É um recurso bom, mas a gente também não tinha todo o dinheiro para fazer, enfim, trazer Nash, depois levar Nash, depois trazer Sérgio. A gente tinha realmente um período curto, né, e uma grana limitada, né? Então, assim, realmente foi uma ginástica dos deuses e deusas, mas deu certo. Muito também porque Nash e Sérgio toparam muito, assim, sabe? E tem uma questão curiosa da produção também, que me custou bastante, João, é que a gente tinha essa música da Marília. Verdade. Cortou. Gente, a Júlia caiu. A Júlia caiu. A Júlia caiu, acho que já ela volta. Ou então os direitos autorais que a Júlia volte. Isso aí é interessante.
Mas a música da Marília deu muito trabalho. E era isso, eu não queria trilha sonora, eu só queria trilha diegética. A única coisa que eu queria era a música da Marília Mendonça. E foi uma grande, grande negociação para isso acontecer. Que a Júlia vai contar melhor, porque até eu não sei direito, mas rolou. Eu acho que foram as duas grandes negociações, né? Os 5 dias possíveis que a gente teria o elenco aqui e a música da Marília. Não é uma pergunta, mas tem um comentário aqui sobre a cena do Lambi, que eu achei interessante, um comentário aqui da Ana Luísa, que ela fala: essa cena do Lambi com o nome do filme me trouxe algo curioso. Achei interessante ter sido ela, a Nash, a colar o Lambi. Como se o que ficasse mesmo para ela. Mas, ao final, os dois saem da cena, trazendo a ideia que talvez o que fique permaneça um dia, apenas na memória no tempo. Ela fala que a cena é muito linda. Eu acho interessante ela falar que ela teve a impressão que isso ficaria mais para a personagem da Nash, né? Não sei o que vocês... Qual a leitura aí de vocês? Eu queria que Nath falasse, depois eu falar. Eu tenho uma visão parecida com a dela, mas eu gostaria muito de ouvir Nath antes para Eu falar alguma falar coisa sobre essa sobre cena? Sobre o que parte? sobre o comentário. Sim. Eu fiquei com vontade de ler também o poema que a Javiera mandou, mas depois eu leio. Porque em espanhol eu não sou boa de espanhol. Mas essa cena... Mas eu fiquei pensando parte do que parte fica. Aliás, Camis, eu vi esse Lambi em alguns lugares depois do filme, ao longo desse tempo que passou. Foi bem interessante ver, assim, no meio do... Acho que eu estava em Brasília e outra cidade, se pá. E... Você não viu na Chapada, Nath? Pode ser, pode ser. E aí, eu fiquei pensando hoje, quando acabou o filme, fiquei aqui falando com o Túlio sobre o que é o filme, né? Sobre o que fica do filme. E essa leitura, assim, nesse sentido do que fica dele. É muito bonita a cena do flamboyant, dele plantando algo que é dele e alguma coisa, e é vida, né? O que fica é vida. E não sei, assim, a sensação que eu tenho com o filme é que a gente faz um movimento de se recolher um pouco para preservar isso, que é a vida, assim. Eu penso mais no sentido... Agora o filme me bate nesse lugar, assim, me bate no lugar de ainda mais em meio a tragédias biológico-políticas, humanitárias, vamos dizer assim. Eu também do filme, assim, para além dos dois personagens, acho que a existência deles dois, a existência do personagem do Sérgio, a existência em suma, assim. Será que eu caí? Eu tô aqui ainda? Tá aí, tô ouvindo. Fala, Serginho, fala. Não é isso. É como eu disse, esse filme tem uma ligação muito, muito intrínseca com a história da diretora, a história de Camila, que é uma história meio que real. Tem uma ligação com o espetáculo Se Deus Fosse Preto. Porque ele trabalha em várias simbologias, né? São vários símbolos, são vários rituais, é meio que ritualístico o filme, eu acho. O filme ficou também ritualístico como um espetáculo. É um ritual que não é um ritual de despedida, e sim de encontro, né? Talvez aquele nosso segundo de Nath e Sérgio ali no filme, sejam vários outros segundos de vidas inteiras de outras pessoas naquele mesmo momento, né? E é por quando Camila fala dos carros lá atrás, do muro, do vento, todo esse organismo o qual esses dois personagens estão, né? Que não é uma viagem, não é uma coisa que a gente cria, não é uma ficção. É vida, né? É o que fica, é vida. Quando ela cola o Lambi é porque ele já ensinou, né? Mostrou toda a técnica, né? E quando ela entra, ela fala de vários outros comentários, né? Ela fala de outros Lambis,
Mas ela cola justamente esse, né? Parte do que parte fica, porque toda essa relação, tudo isso fica em alguém, em mim, nela, no Júnior, naquela parede, para uma outra pessoa ler, nos carros que estão lá atrás, no universo, no vento. O vento leva, né? Aquela energia que estava ali naquele momento, né? Dessa pessoa tentando se recuperar, se restabelecer de algum ponto, e não sabe qual é esse ponto, né? Do país tentando se restabelecer, né? E se reencontrar, né? Ou da pandemia, ou de uma Do pseudo-catástrofe mundo, da natural, humanidade. é, ou do que seja, né? De um meteoro cair na Terra e acabar com tudo. Mas em algum ponto a gente tem que recomeçar, e é fato. Nessa ligação ancestral, porque eu me lembro bem que eu bati bem com o Camila, que esse cara vai voltar na minha cabeça, e que não ficou no filme. Por exemplo, essa camisa, eu fui várias vezes com essa camisa pro set, a fim de que ela mandasse eu gravar com essa camisa, que é de Angola, né? Da seleção angolana. Porque ele ia, teoricamente, para Angola para estudar de novo, para começar a conhecer a cultura, a matriz. Esse cara já não é de Brasília, ele vai estar em Brasília, ele mora em Brasília, agora, naquele momento da vida dele, acontece tudo isso, e, e esperando uma mão. E um dedo que veio foi o de Nash, né? Você precisa sair daí, cara. E incomodando, você vê, tá vendo, tá pensando que é só você que tá se destruindo, é? O mundo tá se destruindo, tá se decompondo. E você precisa falar. Você só tá chorando, só tá se lascando por dentro, né? É visceral demais o personagem. E eu me lembro que eu usei muito aquela energia, muito, durante muito tempo, um ano depois. A gente tá 1 ano e 4 meses, eu ainda venho usando essa energia. Eu preciso me restabelecer, me resgatar, né? Eu preciso sair desse ponto, né, de inércia. Então, o estático, e por isso que foi incrível que quando eu vi agora no filme, ficou justamente como eu pensei a vida toda que ficaria o Lame. Que é meio torto, pendendo, né? Ele não fica retilíneo na parede, ele fica meio torto, dizendo assim, olha, alguém colocou e não tá perfeito. Pode ser que para uma outra pessoa bata de outro jeito. E é isso. Deixa de... Júlia, o pessoal ficou muito interessado aí nas negociações Bela fala, de Sérgio. Marília Mendonça, viu? Para você comentar aí depois sobre como é que se deu essa negociação aí com a cantora mais escutada da música brasileira no Spotify. Gente, eu caí, mas acabou minha bateria, olha só, veio na minha fala. Enfim, voltei rapidinho. Eu estava falando que ainda tinha essa questão, né? Quando a gente lê o roteiro, a gente vê o quão importante esse momento que a Nash canta, né? E eu não tinha ideia de onde eu estava entrando, porque eu conhecia muito pouco, assim, eu só conhecia o termo feminejo, mas eu não tinha ideia da indústria, nem do tamanho, nem de quão famosa era Marília Mendonça. E não dava para pensar, não, vamos fazer com uma outra música, porque era muito importante que fosse essa música, que fosse um feminejo da Marília Mendonça, né? Que fosse, na verdade, esse feminejo, né? E enfim, a gente conseguiu uma liberação para usar, mas eu não tinha realmente outro lado, assim, por falta de conhecimento mesmo da estrela, né? Assim, não era alguém que eu conhecia e o curioso de tudo isso é que eu me apaixonei, né, por Marília Mendonça. Foi isso que o filme acabou fazendo. Acabei gostando muito, mas é outra parte da produção que foi novidade, No digamos último dia assim. de set, a Júlia estava cantando a música junto com parte da equipe. Você vê assim o processo, né? O processo. Assim, todo mundo entrou mesmo de cabeça, comprou a ideia de Camila sobre o feminismo. Eu acho que foi isso que me fez desidratar em Brasília no último dia. E olha que Sérgio ficou adoentado. Foram tantos dias, né, Sérgio? Porque quando eu não estava gravando, a música grudou, né? É isso que esse tipo de música faz, gruda. Então, mesmo os outros dias que a gente não estava gravando essa cena, já estava todo mundo cantando. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma provocação? Eu vi que aqui a Ana Luísa publicou
Ah, a Camila pediu para a Júlia falar um pouco do apartamento, mas eu vi que a Ana Luísa publicou sobre o poema que a Javiera postou, eu acho que todo mundo pode ler depois, parece interessante. E a Camila pediu para a Júlia falar um pouco do apartamento. Eu tenho que dizer que daqui a pouco eu tenho que ir, porque está escurecendo e eu preciso pegar um lugar sem luz, sem nada por aqui, um caminho da roça de volta para casa, mas dá tempo ainda, uns 10 minutinhos. Bom, o apartamento, quem fez a nossa produção de locação foi inicialmente a Larissa, né? Larissa Rolim, ela entra... Mas Oi? pode falar. Não fui eu que pedi para o apartamento, não. Foi a Ana que perguntou, porque ela está com o meu login. Mas pode falar. Ah, entendi. Não, foi isso. A gente teve bastante essa casa que seria a casa do Sérgio, porque a Camila inicialmente não queria que fosse uma coisa super identificada com Brasília, né? Assim, uma casa que você batesse o olho. Ainda que a gente, como brasiliense, assista e enxergue bastante Brasília no filme, tem o setor comercial sul. Para mim, que fui criada ali na 714 Sul, a hora que eles plantam o Flamboyant, para mim, assim, eu bato o olho, eu sei exatamente onde é, porque eu vivi minha infância e minha adolescência ali, mas tinha essa coisa de não ser uma cara Brasília. E a gente teve bastante dificuldade. Larissa fez essa coisa da produção de locação. Não sei como ela chegou lá, mas o fato é que quando a gente entrou naquele apartamento, que é o apartamento 714 mesmo, e ele é um apartamento original, né? O meu avô tem um apartamento igual, e quando eu entrei nesse apartamento, eu falei, nossa, igual o apartamento do meu avô, só que coisa que eu não lembro nem de quando eu era criança, assim. Armários antigos, aquele banheiro rosa. E Patrícia morava ali, né? Que ela se mudou, ela morava ali com o filho e vários cachorros. E tinha uma coisa assim de um pouco de... Não era um apartamento, não era uma coisa clean, então tinha uma coisa de fora. E aí a gente ficou sabendo, quando a gente entrou no apartamento, que o apartamento tinha sido do Atos Vulcão e que ela ainda vira e mexe recebia correspondente de Atos ali, né? Chegava direcionada a ele. E aí eu lembro da Camila olhar para o rosa, olhar para aqueles armários da cozinha e falar, é aqui, pronto. Não teve que lutar contra um apartamento que tinha sido sobre isso, assim, foi assim que a gente acabou caindo e ficando, né? A Patrícia, ela foi minha mestrado, só que eu não conhecia alguma foto só da sala, não tinha o azulejo ainda, ou o banheiro ainda, no Facebook. E eu falei, Larissa, passa lá, que parece ser interessante o apartamento. Na verdade, a pesquisa de locação foi muito difícil, porque a gente estava procurando um lugar com laje. Né? No roteiro, nos primeiros tratamentos do roteiro, a laje era um personagem do filme. Mas quando a gente entrou no apartamento que a Patrícia morava naquele momento, que é como a Júlia falou, um apartamento original, mas não só original, é um original do Atos, assim, aquele apartamento nunca foi reformado, aquela banheira rosa era a banheira do Atos mesmo. E foi mais mudou, né? Foi porque a gente teve que fazer toda essa adaptação da laje, deixar de ser esse lugar tão importante para os dois, e o apartamento como um todo ocupar esse espaço, né? Que seria até então da laje do apartamento. De tão apaixonada que eu fiquei com aquele lugar. O Alan também, né? Foi muito importante para ele. Aliás, Alan, não sei se você viu, eu coloquei um comentário que a Carlinha mandou, falando que ela tá... Coloquei lá no grupo do filme. Que ela está muito acostumada de ver a sua fotografia ampla, né? Em espaços mais sociológicos, né? Às vezes, geralmente em documentário, e que ela de ver. Agora, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, para aproveitar aí o gancho do apartamento. Cortou bem na hora que você comentou, eu não consegui escutar o que você falou. Foi mal. A Carlinha,
ela colocou um comentário falando que está mais... sempre foi acostumada a ver a sua fotografia em espaços amplos, né? Quase sociológicos, antropológicos. E que ela tinha ficado muito impressionada agora com a sua fotografia cabendo dentro de um apartamento. E queria, né? Eu acho que você foi uma pessoa também que gostou muito do apartamento de primeira. Foi uma pessoa importante também para a gente escolher aquele espaço como a nossa locação. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Como você queria uma fotografia muito naturalista, para mim favoreceu muito dentro assim, de pensar que a gente tinha muito pouco tempo para a montagem das cenas, eram diárias corridas, pensar que a gente sempre tinha uma fileira de janela em praticamente todos os cômodos da casa, né? Eu só tive que iluminar um pouco mais, ainda se era uma iluminação simples, na cozinha, no banheiro, mas tudo, assim, favorecendo o naturalismo, né? Então, o apartamento ajudou, assim, os espaços são amplos, e ele já tem muita personalidade por si só, né? Mesmo vazio. Então, isso colaborou bastante. Eu tenho uma pergunta ainda sobre a arte. Cadê o flamboyant que foi plantado? Gente, eu nunca mais fui lá ver. O Tiagão tinha a missão de cuidar do flamboyant. Não sei se Eu ele me cuida. perguntei isso também. Eu nunca mais fui lá. Gente, ele deve estar grande, tem que ir lá. Me digam qual que é a Pois quadra. Toda é, vez que eu voltar em Brasília, eu vou visitar esse flamboyant. 714 Sul. 714 Sul. Eu Boa. tentei chegar, mas não consegui na última vez que eu fui. Não consegui chegar lá. Eu não lembrava na 714, eu achei o lugar, mas não lembrava a localidade. É tudo muito igual, Uma né? das primeiras coisas que eu vou fazer quando flexibilizar aqui o nosso regime de quarentena é olhar o flamboyant, tá? E dizer que existiu aí uma movimentação para São muitas tentar chamar o filme de flamboyant, mas aí como aí existiu uma tentativa aí de transformar o filme, botar o filme no nome Flamboyant, depois, já que o nome em português ia ser Flamboyant, que o nome internacional em francês e tal. Como o filme ainda não foi para a França, né, ainda tem essa demanda aí para filmes chamarem na língua francesa em Le Flamboyant. Que massa! Já a espada de São Jorge sobreviveu. Ela tá comigo. A que ficava na sala do Sérgio. O Sempre. flamboyant conferi pós-quarentena. Imagine por que ela sobreviveu, não é? Camila, quando você tem o flamboyant, vai poder fazer o outro filme, não? A continuação. A volta. Tem que fazer. Como muita gente falou que o filme é orgânico, não? Tem a vida própria, não depende mais de você. O filme está lá esperando você no futuro. Agora é o partido que parte e volta, né? A volta do que parte. Eu acho que fica uma deixa aí, né, que esse filme aí foi no momento aí, talvez, no mais um dos picos, né, do nosso momento aí de ruptura democrática, digamos. Quem sabe esse filme aí tem que começar a ser pensado aí para um momento que a gente conseguir ganhar um fôlego e voltar a ter uma vida, uma democracia um pouco mais sadia, né? Não sei, pensando aqui em alto agora aí. Não, eu fiquei muito pensando isso hoje particularmente. Como é que esse cara, por exemplo, como é que Sérgio, que provavelmente deve estar fora do Brasil nesse momento, né? Com essa pandemia,
né? E que certamente, possivelmente, porque está um ano, deve ser estudante de alguma coisa fora, né? Como é que ele volta para esse país? E o que é que ele vai encontrar, né? Onde é que Nath está? Em um interior desse aí do Brasil, escondida, sem comunicação. Quem vai resgatá-la? Quem vai bater na porta, Alan? Bata na Porta foi um projeto, o meu primeiro projeto que eu fiz com a Alan, para todo mundo saber, uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito. Meu primeiro projeto internacional foi esse, o Bata na Porta. Cícero tava também. Ó. Cícero também, Cícero. Lá no lugar que você gravou lá, meu filho, agora tá um bicho Filmado lá pegando. no Calabar. Porra, Calabar, o bicho deve estar pegando, hein, velho? Tá pegando, velho. Mas isso é para uma outra live. Eu acho também que a gente construiu algo, eu tô falando já quase que despedindo, né? Porque eu acho que a Nath tem que ir. Construímos algo muito importante com esse filme, que é a conexão. Eu acho que as pessoas, todas que fizeram esse filme, se conectaram de uma forma, ou por trabalhos anteriores, ou por este trabalho especificamente, e não tem mais como desconectar. Isso, para mim, a parte mais importante. Eu me lembro que eu ganhei 3 pares de tênis nesse filme. De uma única pessoa. Eu concordo, Sérgio. Fala, Nath. Não, eu concordo com você, assim, eu estava pensando agora, a gente revivendo isso tudo e falando do processo, que foram 5 dias, no fim das contas foram 5 dias que a gente viveu juntos, todos no mesmo espaço-tempo, e é muito louco que a gente, de fato, criou uma relação que não é uma relação que se esvaziou, né, e é muito bonito. Acostumada a fazer filme com amigos, é a primeira vez que eu faço filme de cinema, assim, porque quando a gente faz série, coisa, a gente vai para ganhar dinheiro e pagar conta. Mas quando a gente faz cinema, a gente faz com um pouco mais de cuidado, assim, né? E é a primeira vez que eu faço um filme que eu fiz um filme sem conhecer absolutamente ninguém da equipe, conheci no set, e isso tá me levando vocês, assim, junto, me fazendo ficar junto. Eu acho que vamos adiante, assim, espero que a gente faça mais filmes juntos, porque a gente se conectou, eu acho que isso é uma verdade, assim, e para todo mundo. A Júlia foi uma pessoa, assim, maravilhosa na vida, para me pegar pela orelha lá de Recife, me trazer para Brasília. A Camila, de não me deixar desistir de fazer, assim, porque teve um momento que eu quase desisti por causa da agenda. Então, eu acho que era uma coisa, assim, de juntar todo mundo, o Cícero, o Tiagão, o João, enfim. A Larissa fez uma arte maravilhosa, assisti agora de novo. Tem cada detalhe que eu acho tão bonito no filme, que compõe o filme de um jeito grandioso, até na miudeza dele, né, do vazio dele, a respiração da câmera do Alan, enfim, não tem como falar. Então, acho que, de fato, eu me sinto agradecida mesmo por ter feito parte desse projeto. Acho que ele é um filme muito bonito, acho que é uma visão muito singela e bonita da Camila em relação às coisas do mundo, e sobretudo na direção de ter sido tão aberta, assim, para nós, atores, podermos colocar o que a gente estava vivendo e as nossas questões também, e para todo mundo da equipe poder atuar junto, assim, acho que isso é bem especial, e eu acho que isso fica. Aí, nesse sentido, é isso, assim, tô falando tudo, tô meio em despedida, porque, de fato, tenho que ir, e aqui eu tô num lugar muito escuro, assim, cheio de mato, então eu tenho que andar mais 1 quilômetro na escuridão, então eu tô tentando fazer isso com o restinho de luz que tem. Mas foi muito bom ver o filme hoje e participar dessa live, que a gente se reencontre mais vezes nessa quarentena, vai ser legal, vou trocar uma ideia. 20 Valeu aí, segundos, galera. então, Nath. 20 segundos, só para dizer que Sim. foi muito importante, assim, foi muito legal trabalhar com você e com o Sérgio, e que eu acho, assim, que trouxe uma atenção, assim, para a realização do filme, da gente estar trazendo aqui os atores que a gente respeitava e tinha tanta admiração, e vocês terem entrado com a cara, com suor, com espírito no projeto. Assim, pessoalmente falando, eu imagino que muitos do grupo foi uma experiência assim muito importante, assim, profissional, artística,
Então, eu queria, assim, ratificar o agradecimento aí, a Yes. presença, a participação de vocês. E agora, dificilmente, nossos futuros projetos, a gente não vai parar para pensar em vocês, assim como pensamos no Juninho, que tinha participado num videoclipe que a gente tinha dirigido antes, tinha produzido antes. Que ótimo. E aí chega o Juninho para participar de uma cena e arranca 4 planos do filme. Tipo, tem um brilho, né? Sim, totalmente. Gente, minha internet aqui tá bem ruim também, tá travando bastante. Mas também queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a mundo com esse, como o Sérgio falou, ele é uma despedida, mas para a despedida acontecer tem um encontro, né? E eu acho que o encontro foi para além do filme, o encontro permaneceu aqui, entre a equipe. Acho que, né, como a gente está falando aqui, ele vai continuar. E encontro não acaba, né? Encontro é encontro. Acho que é isso, né? Que a gente pode ir finalizando. A internet está muito ruim mesmo. Eu estou pegando pedacinho do que vocês estão falando. Se ninguém tiver mais nada a dizer aqui, a gente pode encaminhar para o final. Nath tem que ir. Sérgio, não sei como é que tá de tempo, mas... Eu tenho todo o tempo do mundo e não tenho tempo nenhum. Um poeta. Agradecer a presença de todos, que foi ótimo, gente. Tchau, Eu queria tchau, agradecer mesmo. Eu queria dizer que esse filme é muito importante na minha vida mesmo. Tiagão, Alan, Jorge, todo mundo, a equipe toda, acrescentaram um momento particularmente ruim da minha vida e somaram e mudaram esse momento, assim. Vocês fizeram parte, tipo, de 8 meses da minha vida, né? Não só com o filme. De Se Deus Fosse Preto em Brasília, a gravação do filme. Praticamente 1 ano. E para mim foi muito bom estar e quero estar. Eu acho que no Parte do que Partifica 2, A Volta da Cabocla, a gente vai fazer um trabalho melhor. Yes. Valeu, Massa. gente. Valeu, Tchau, parabéns. vamos falando no grupo. Cria um grupo aí, gente, pra Beijo. gente, no WhatsApp, alguma coisa assim. Opa, olha aí a demanda de criar um grupo. Depois, porque a gente fica em discussão também. Valeu, equipe. Beijo. Tchau. Nath, muito bom ver você. Sérgio, muito bom ver você. Quer dizer, muito bom ver todo mundo, que a gente não vê mais mesmo em Brasília. Beijo. Gente, eu vou só avisando que eu vou interromper a gravação.